O governo de São Paulo autoriza a posse definitiva de terras para agricultores familiares do estado. Mais de 30 mil pessoas que vivem da agricultura familiar serão beneficiadas. O projeto prevê ainda a posse definitiva de terra para agricultores familiares de Matão e de Araraquara, entre outros, no estado todo. E é por isso que, a respeito disso, vou conversar com o Dr. Fernando José da Costa, que é secretário estadual de Justiça e Cidadania, que nos honra com a sua presença em nosso programa. Doutor Fernando, bom dia. Bom dia, Daércio. Bom dia a todas e a todos que nos assistem no Jornal Saudade FM. Um prazer estar conversando com vocês aqui no dia de hoje. O senhor está bem? Tudo bom? Tudo bem por aí? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, doutor Fernando, e que boa notícia esta, hein? É uma notícia muito importante, é um divisor de águas na vida dos assentados no estado de São Paulo. Há 37 anos, o estado de São Paulo pegou suas terras e concedeu o uso a pequenos agricultores rurais. Uma importante política fundiária aqui no estado de São Paulo. E em razão desse pleito, esses assentados passaram a morar nessas terras, passaram a produzir nessas terras e a criar os seus familiares nessas terras. Então você tem assentados que hoje se encontram na terceira geração produzindo nessas terras. E qual foi sempre o pleito desses 7.133 famílias divididas em 140 assentamentos no estado de São Paulo, que, como você bem disse, representam até mais de 40 mil pessoas que vivem nesses assentamentos no estado de São Paulo. Era o pleito de serem proprietários dessas terras, Daércio. Esse sempre foi o sonho dessas pessoas. Um sonho importante para quê? Para que elas tenham a garantia de que essas terras amanhã continuarão com seus familiares, para elas terem possibilidade de conseguir melhor taxas de financiamentos para poder investir melhor ainda nessas terras, para poder, claro, investir numa terra que é sua, inclusive na sua própria moradia. Então, foi esse o ato que o governador acabou de sancionar, uma legislação que veio da Lesp, e em questão de mais um mês e meio, nós estaremos assinando o decreto que regulamenta essa legislação. Então, hoje, no estado de São Paulo, todos, eu disse todos os assentados, poderão realizar esse tão almejado sonho há 37 anos de serem titulares, de serem proprietários das suas terras. Nós já estivemos com reportagens nossas em vários deles, e de fato, gente, se trata de pessoas que produzem mesmo ali, produzem de verdade. Quer dizer, ao mesmo tempo em que o Estado dá a essa posse a quem de fato merece e precisa, de outro lado ele tira do seu ombro um preço social que deveria estar pagando se essa família não tivesse a sua própria subsistência. É isso mesmo, Daércio. Na verdade, para que isso ocorra, existem algumas exigências. E como você bem disse, a família assentada precisa estar na terra, produzindo nessa terra, precisa estar nessa terra produzindo há pelo menos 10 anos, e depois da aquisição dessa terra, elas não poderão vender essa terra pelos próximos 10 anos. Além disso, ela terá que pagar uma taxa que é simbólica, mas é importante que seja pago algum valor, que é 10% da nua propriedade. Então, se essas terras valem aproximadamente de 50 a 100 mil reais, depende do tamanho do lote desse pequeno produtor rural, ele terá que pagar o valor de 5 a 10 mil reais. E poderá parcelar esse valor em até 10 anos. Então, é um valor simbólico, é um valor, inclusive, que posteriormente, através do ITESP, do Instituto de Terras do Estado de São Paulo, que eu gostaria aqui de parabenizar, vinculado aqui à nossa Secretaria da Justiça e da Cidadania, que fez esse importante trabalho junto com a Lesp para que esse projeto de lei fosse apresentado, fosse aprovado e, posteriormente, fosse sancionado pelo governador. Então, esses assentados no estado de São Paulo poderão realizar esse sonho de serem proprietários dessas terras, tendo a tranquilidade de, no dia que não estiverem mais aqui, essas terras serem transferidas para os seus descendentes, para os seus filhos, para os seus netos, e poderem, como eu já disse, produzir na sua própria terra, investir na moradia da sua própria terra, e não mais de uma terra que era do Estado. O Estado sempre teve a intenção de estimular esses pequenos produtores rurais e, portanto, esses que cumpriram esse papel de produção alimentar para consumo próprio e produção alimentar
para o mercado, né, para a própria sociedade, sem dúvida nenhuma, hoje merecem a transferência dessas terras. Então, parabenizo o governador João Dória, parabenizo o vice-governador Rodrigo Garcia, uma pessoa nascida no interior de São Paulo, que sabe a importância do agro e que teve esse ato aqui no estado de São Paulo e, sem dúvida nenhuma, é um divisor de águas nos assentados no estado de São Paulo. A terra tem que ter uma finalidade, ela não pode ficar ociosa sob pena de não estar a serviço da humanidade, né? Então essa terra, ainda que seja reserva florestal, seja lá o que for, ela tem que estar a serviço da humanidade de alguma maneira. Então nada melhor do que, em se constatando que essas pessoas são sérias, estão produzindo, continuarão produzindo, cercadas dessas possibilidades, realmente cabe ao Estado contemplar essas pessoas aí, dar a contrapartida para elas, até para não ter contra si o peso e o custo da assistência social para famílias que, tendo a sua própria subsistência, evidentemente não precisarão de favores, vamos dizer assim, do Estado brasileiro como um todo, eu quero dizer. Mas, porém, outras glebas não estão contempladas. Ainda assim, permaneceremos com glebas irregulares, doutor, no Estado? Não, na verdade, todos. No estado de São Paulo, nós temos 140 assentamentos. Então, todos os assentamentos no estado de São Paulo, a legislação ela abrange. Então, todas as famílias assentadas poderão fazer o pedido de titulação dessas terras. Como eu já disse, é importante só que elas preencham os requisitos. Estar lá pelo menos 10 anos produzindo, pagar o valor de 10% da nova propriedade, podendo parcelar esse valor em até 10 anos, e aí, posteriormente, ela, cumpridas as obrigações, terá a titulação e não poderá transferir essa terra nos próximos 10 anos. O Estado entendeu que, depois de já estar produzindo essas terras há pelo menos 10 anos, e a grande maioria dessas famílias, Dércio, como eu já disse, está há 20 anos, está há 30 anos, até 37 anos produzindo, vivendo e criando a sua família nessas terras. Então, essas pessoas, depois de 10 anos de proprietário, se eventualmente quiser vender essa terra, mudar de atividade, de ramo, aí já não tem problema, a finalidade do Estado já foi cumprida. Ok, mas há situações pontuais, e aqui bem próximo da gente também temos, muito próximo de áreas que agora vocês estão regularizando. Por exemplo, no Horto aqui, como é conhecido, entre Matão e Araraquara, temos aqui tínhamos um assentamento desfeito há alguns anos, foram momentos muito tristes que a gente viu dezenas de famílias e mostramos ali a produção que eles tinham de mamão, banana, pitaia, hortaliças, eles produziam de verdade, há muito que estavam ali, e cujas casas foram no dia seguinte derrubadas, queimadas, enfim, sob a alegação do ITESP de que aquela área era de reflorestamento. Muito bem, passados 3, 4, 5 anos, foi ainda no governo estadual passado, nós voltamos lá para ver o tal reflorestamento que o ITESP faria, e era puro colonião, matagal, e pior, queimadas, árvores plantadas por eles nas imediações das casas, um abandono total, doutor. Quer dizer que eu fico aqui lembrando que, pelo jeito, ainda temos áreas aqui que precisam ser, digamos aqui, acompanhadas pelo ITESP, ou para quem compete isso, né? Porque naquele dia da desocupação, que foi uma coisa muito triste, transmitida ao vivo, era muito triste. O representante do ITESP disse, não tem jeito, nós temos que fazer aqui a reflorestamento e tal. E eu perguntei a ele, mas escuta, e quando é que vai ser feito isso? Ele, não, tá lá já o projeto, não sei o quê. E na verdade, na prática, não aconteceu foi nada, ficou muito mais feio, abandonado como está lá. E essas famílias, enfim, de alguma forma se acertaram aí num canto aí com outros familiares, enfim. Mas é isso que às vezes a gente tem que pensar. Quer dizer, gente, você vê que quando o governo... Agora há pouco nós falamos, doutor, aqui com o doutor Marcos Marcus, sobre os golpes que acontecem pela internet, e as plataformas de internet são os facilitadores disso tudo. E agora eles estão tentando ver se corrigem com ferramentas lá, a ação dos golpistas e tal, nada que se compare, evidentemente. Mas é só para lembrar que a gente percebe que quando os governos querem, é possível.
como agora vocês estão fazendo, né? Porque há quanto tempo isso poderia ter sido feito já, doutor? Laércio, há 37 anos, né? Há 37 anos foi dado aí a autorização de uso e posteriormente a concessão de uso, que permitia de que o uso também fosse possível para os descendentes dos assentados. Mas, evidentemente, o sonho deles, e agora será realizado, era o de serem proprietários dessas terras. Daércio, você mencionou essa questão agora, e você mesmo mencionou que foi feito há alguns anos atrás, e não foi nessa gestão, essa questão aí da necessidade de reflorestamento numa determinada região, de que pessoas ali residiam. Eu não tenho conhecimento, não tinha conhecimento até a sua fala dessa situação específica. Provavelmente, acredito que o ITESP tenha cumprido uma determinação judicial, Sim, isso né, foi. de não permitir, né, de que pessoas ali residissem irregularmente, mas se havia uma determinação de reflorestamento e ela não foi feita, eu vou conversar, encerrando essa entrevista, com o superintendente do ITESP, o Diogo, verificar essa situação e se de fato havia uma determinação de reflorestamento e até o presente momento o reflorestamento não foi feito, terão a determinação de que se faça esse reflorestamento conforme determinado, acredito que pelo Poder Judiciário. Okay. Agora, é importante também que se diga o importante trabalho que o ITESP faz para o produtor rural, né, para o agro. Ele faz esse trabalho para o pequeno, para o médio, para o grande agricultor rural. A gente tem todo esse trabalho de orientação agrônoma, de orientação jurídica, né, do que principalmente o pequeno produtor rural, que não tem muitos recursos financeiros. Então, através de agrônomos, através de engenheiros, através de técnicos, de advogados, o ITESP orienta o que esse pequeno produtor rural deve, quando e como plantar, a forma como ele deve comercializar, ajuda até na elaboração dos contratos de compra e venda, na entrega dos produtos. Nós temos vários programas, o PEPAS, Cultivando Negócios, ali do ITESP, para estimular o produtor rural, principalmente o pequeno produtor rural, e a gente fortaleça o agro no estado de São Paulo. Duarte. Doutor, eu vou aproveitar, o Beto parou aí, o nosso repórter, foi ele que da última vez esteve lá e nós mostramos que estava um abandono total, que reflorestamento nenhum foi feito ali. Quer dizer, aquilo que era produtivo se tornou terra improdutiva. Aquela terra não está a serviço do povo paulista, né? Então ela é passível sim, se o senhor... Eu fiquei feliz aqui em saber da sua disposição em conhecer melhor essa história, mas então para isso, porque ali é tudo dividido por nomes, né? Os conglomerados lá, Beto, como era o nome daquele assentamento lá, que é Monte Alegre, não? Eu vou saber aqui com o nosso... Tem como, Felipe? Não, ligue rapidinho, então, porque eu quero aproveitar a entrevista já para passar, já que o senhor vai consultar o ITESP lá, já leva com o nome, inclusive, do... E o repórter foi o Beto, que esteve na época lá, acompanhou tudo, desde a desocupação, a volta vários anos depois ao local sem que nada tivesse feito, tudo. Aí o senhor leva pelo menos a ele, ao conhecimento dele, já com a identificação daquela gleba lá, né? E aproveitando até porque o senhor se interessou pelo assunto aí, porque isso me fez lembrar dezenas de famílias. Foi muito triste. Eu sei que era uma ordem judicial, que aquela terra não tinha... Eles não tinham a posse daquela terra. Mas depois, tendo visto que ela não teve a finalidade alegada, inclusive processualmente, aí eu fiquei mais triste ainda, porque, poxa vida. Assentamento Monte Alegre, doutor Fernando. Só agradeço o nome, inclusive essa própria entrevista que eu estou concedendo aqui hoje, é que eu vou passar para a diretoria do ITESP, para que eles possam, então, verificar o que de fato aconteceu. É claro que a gente estimula o agro, a gente estimula o pequeno produtor, mas nós também não podemos permitir, né, ocupações irregulares e, posteriormente, qualquer conivência do poder público com essas ocupações irregulares. Então, como eu já disse aqui, eu não conheço o fato específico, não faz parte dessa gestão, mas acredito que tenha sido uma determinação judicial de retirada dessas pessoas em razão
de uma provável ocupação irregular. Então, as ocupações têm que ser lícitas, têm que cumprir a legislação da mesma forma como nós também, poder público, temos que cumprir as determinações judiciais. Determinação judicial você pode até contestar, mas você cumpre. Então, se havia de fato essa determinação de reflorestamento, assim será determinado. Doutor Fernando José da Costa, secretário estadual de Justiça e Cidadania, foi a primeira vez que eu o entrevistei, fiquei muito feliz em falar com o senhor, agradecido pela sua gentileza, e a notícia é muito boa para dezenas de famílias aqui de Matão, centenas de famílias de Araraquara ali assentadas também, todos eles agora ganham uma nova perspectiva, né? Uma nova perspectiva. Acho que eles se sentem no direito no direito deles próprios de dizerem, isso aqui é meu chão. Mas falta sempre aquele papel, aquilo que dá a propriedade mesmo. Fica sempre aquela insegurança jurídica, insegurança, né, doutor? Enquanto essas pessoas não têm aquilo na mão. Não, isso aqui é meu mesmo. E agora, finalmente, décadas depois, eles conseguem. Talvez muitos deles morreram com esse sonho, que agora é anunciado, né, doutor? É isso mesmo, Dertz. Queria agradecer a oportunidade, o espaço de estar conversando aqui com os seus ouvintes e de fato, estimular os assentados para que façam. É importante que a gente tenha uma grande adesão, porque, é claro, hoje nós temos essa legislação que permite a titulação. E a gente não sabe do dia de amanhã, né? Se eventualmente pode vir um novo governo e o novo governo querer modificar essa legislação. Então, acho muito importante que os assentados aproveitem essa oportunidade, essa determinação aqui do governo do PSDB de que eles sejam, de fato, proprietários dessas terras. Então, aproveitem a oportunidade e, assim que sair o decreto regulamentando, que deve ser no prazo aí máximo de 45 dias, já entrem em contato com o INTESP, tirem os esclarecimentos adicionais. Nós temos aí tanto a sede na capital como várias sedes no interior aí do estado de São Paulo. Falem aí com a equipe do INTESP e, por favor, façam essa adesão e se tornem proprietário dessas terras merecidamente. Muito obrigado ao senhor mais uma vez. Bom dia, secretário. Bom dia. Bom dia. Um abraço a todos aí e abraço. bom resto de semana. Ao senhor também, um abração. Conversei com o secretário estadual de Justiça e Cidadania, doutor Fernando José da Costa.